Bom dia, pessoal. Encerramos aquele conteúdo que fala sobre os movimentos em torno do eixo de simetria e vamos dar continuidade com esse conteúdo que a gente falou na unidade passada, só que a gente falou bem brevemente. Então, vou revisar aqui sobre o quadrilátero. Então, o quadrilátero é um polígono, certo? Que possui 4 lados, tá bem? Ó, é um polígono de 4 lados. Para quem quer acompanhar, esse conteúdo tá na página 130 do livro, tá? Então, alguns quadriláteros recebem nomes de acordo com a posição relativa de seus lados. Relembre esse tipo de quadrilátero e veja alguns exemplos. Então, assim, dentre os quadriláteros, eu tenho paralelogramos e trapézios. E tenho aqueles que não são nem paralelogramos nem trapézios. Mas daqui para frente vamos estudar os paralelogramos e depois os trapézios. Qual a diferença entre o paralelogramo e o trapézio? Eu já expliquei esse conteúdo na unidade passada, mas eu vou dar uma pincelada. Paralelogramo é aquele quadrilátero em que os seus lados opostos não se cruzam. Exemplo. Deixa eu ver aqui que a câmera ficou ruim. Esse lado daqui é oposto a esse. Podem perceber que se eu aumentar, ou seja, prolongar para a direita ou para a esquerda, esses lados não se cruzarão. Da mesma forma, esse lado é oposto a esse. Se eu prolongar para a esquerda ou para a direita, esses lados não se cruzarão. Olha o losango. O losango também é um tipo de paralelogramo. Pode perceber que os seus lados opostos não se cruzam. Seus lados opostos não se cruzam. O retângulo também é um tipo de paralelogramo, porque os seus lados opostos não se cruzam. Seus lados opostos não se cruzam. Outro exemplo é o quadrado, que também é um tipo de paralelogramo. Seus lados opostos não se cruzam. Então, vou até colocar essa definição aqui para vocês copiarem. Paralelogramo são aqueles que os lados opostos não se cruzam. Ou eu posso dizer que são paralelos. Ou seja, são paralelos. Então, esses são os paralelogramos. Já os trapézios também são quadriláteros, porém, o trapézio possui um par de lado oposto, tá? Se cruzando, ou seja, dois lados opostos se cruzam. Então, no trapézio, eu tenho dois lados opostos que se cruzam e dois que são paralelos. Vamos constatar aqui, ó. Eu tenho esse trapézio. Se eu prolongar esse lado e prolongar esse lado, olha, eles se cruzarão nesse ponto. Já esses dois lados opostos aqui, posso prolongar para a esquerda ou para a direita, não se cruzarão. Então, trapézio é o quadrilátero onde dois lados opostos se cruzam. Aqui outro exemplo. Aqui outro exemplo. Se eu prolongar aqui, vai se cruzar, ó. Ok? Então, a definição básica é essa. E existem aqueles que não são nem trapézios, nem paralelogramos. Ou seja, os 4 lados opostos, nesse caso aqui, vão se cruzar. Então, ele não é nem trapézio, nem paralelogramo. A princípio, vamos estudar esses dois, tá bom? A gente estudou até aqui, características de quadrilátero convexo. Eu disse para vocês aqui, ó, na definição da outra página, em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é igual a 360 graus. Lembra que a soma das medidas do triângulo sempre vai encontrar um resultado medindo 180 graus? Do quadrilátero, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai medir quanto? 360 graus. Então, a medida desse ângulo mais esse
sempre medirá 360 graus. Eu até passei esse exercício para vocês, ó, onde eu peço aqui nessa atividade para você calcular a medida de cada ângulo interno. Então, o que é que se faz? Somou aqui x mais 2x mais 30, mais x mais 3x menos 20. A soma desses 4 ângulos vai ser igual a quanto? 360 graus, tá? Depois que você encontra o valor de x, a questão não pede o valor de x, pede o valor do ângulo. Você vai substituir. Aqui eu achei que x é igual a 10, aí eu vou 2 vezes 10 mais 30. 2 vezes 10 é 20, mais 30 é 50. Então, esse ângulo aqui mede 50 graus. Tá ok? Só uma pincelada no conteúdo que a gente já deu. Isso aqui é novo, que são algumas propriedades dos paralelogramos. Então, vamos começar aqui. A gente já viu que é paralelogramo, e eu tenho vários tipos de paralelogramo. Eu tenho esse aqui, paralelogramo qualquer, o losango, que é um caso de paralelogramo, o retângulo, que é um caso de paralelogramo, e o quadrado também. Pensando nisso, vamos para a primeira propriedade dos paralelogramos. Aí, vocês vão perceber essa definição, mas vocês dessa primeira propriedade, só leve em consideração aqui, ó, 2 ângulos, porque essa primeira definição se repete aqui na segunda propriedade. Então, a primeira propriedade começa aqui, ó, 2 ângulos não opostos são suplementares. A soma das medidas da abertura é igual a 180 graus. Ou seja, 2 ângulos que compartilham do mesmo lado, sempre a soma deles vai medir 180 graus. Como assim, Pro? Eu tenho aqui um paralelogramo com ângulo A, B, C e D, certo? Como o ângulo aqui eu tô representando a medida do ângulo, tá vendo? Então, aqui vai ser a medida do ângulo A, do B, do C e do D. Então, o que essa propriedade diz? Que os ângulos que compartilham o mesmo lado, a soma deles será sempre igual a 180 graus. Então, por exemplo, a medida aqui de A mais o D vai ser 180 graus. Aí, aqui eu continuo, ó. A medida do ângulo B mais o ângulo C, 180 graus. A medida do ângulo A mais o ângulo B, 180, porque tá compartilhando esse lado. E a medida do ângulo C mais o ângulo D, 180 graus, porque tá compartilhando esse lado. Então, os ângulos, certo? Que compartilham o mesmo lado, sempre medirão 180 graus. Então, por exemplo, se eu digo que esse aqui vai medir 60 graus, aí eu pergunto, calcule o valor do ângulo D, e não dou esses dois. Como é que você vai saber? Você vai saber que os ângulos que compartilham o mesmo lado sempre vão medir 180 graus. Então, 60 mais x, que é o ângulo que eu quero, é igual a 180 graus. X é igual a 180, a gente fez uma equação. Passa 60 para lá com o sinal trocado. X é igual a 120. Então, esse ângulo aqui, ó, vai medir 120 graus. Ou seja, ângulos que compartilham o mesmo lado sempre medirão 180 graus. Então, você vai somar e vai igualar 180, tá bom? Se eu pedisse agora a medida do ângulo B, você ia somar 60 mais x é igual a 180. Agora, aqui, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz que em todo paralelogramo, os dois lados opostos são congruentes. Então, eu tenho o mesmo paralelogramo aqui de cima, agora aqui embaixo, ó. Certo? Então, eu tô dizendo que os ângulos opostos, o que são ângulos opostos? Ângulos que não compartilham do mesmo lado. Então, vamos dizer assim, ó. Esse ângulo A é oposto ao ângulo C e o ângulo B é oposto ao ângulo D. Ângulos opostos têm a mesma medida, são congruentes, ou seja, iguais, tá? Então, o ângulo A é oposto ao ângulo C, eles terão a mesma medida. Então, se o A mede, vamos dizer aqui, 100 graus, o ângulo C também vai medir 100 graus, tá? Se o ângulo B mede 80, aqui também vai medir 80, entendeu? Então, ângulos opostos sempre
medirão a mesma coisa. Agora, pode acontecer isso de traçar uma diagonal aqui no meio, que foi o que aconteceu aqui na figura de baixo, ó. E dividir esse ângulo aqui em 2 e esse em 2. O que que acontece? Eu tenho dois ângulos e aqui dois. Aí, esse ângulo X vai ser oposto ao W, tá vendo? E o Z vai se tornar oposto ao Y. Esses ângulos opostos também terão o mesmo valor. Então, se X aqui mede, vamos dizer, 120, o W também vai medir 120. Se aqui mede 60, aqui também vai medir 60, certo? Então, ângulos opostos, se eu traço uma diagonal entre esses ângulos opostos, formando dois ângulos aqui e dois ângulos aqui, pode ser aqui também, ó. Esse ângulo será oposto a esse e esse aqui a esse. Eles serão opostos pela diagonal, entendeu? Porém, esse ângulo grandão aqui, ó, A, continua sendo oposto ao ângulo C. Ou seja, a medida de A todo continua sendo igual à medida de C todo. Então, aqui mesmo dividindo ao meio, esse ângulo pequenininho se tornou oposto a esse e esse a esse. Porém, o ângulo A todo continua sendo oposto ao ângulo C todo, tá bom? E a última propriedade diz o quê? Se eu traço duas diagonais, ó, eu formo um ponto médio entre eles e as partes das diagonais são iguais, ou seja, o lado AO será igual ao lado OC e o lado DO será igual ao lado OB, é o que está dizendo aqui na definição. Então, se eu traço duas diagonais no meu paralelogramo, eu formo lados iguais nessa diagonal. Então, AO será igual a OC e OC e DO igual a OB. Então, se eu digo que aqui mede 9 centímetros, OC vai medir quanto? 9. Se OB mede 6, aqui também vai medir 6, certo? Então, a partir disso, vocês vão resolver essas questões que parte sobre isso, ó. Na A aqui, ele dá o ângulo A e o ângulo D. E pergunta qual é o valor de X do ângulo X, tá? Então, o ângulo X compartilha o mesmo lado do ângulo... o ângulo X compartilha o mesmo lado aqui do 50, ou seja, o ângulo D. Tá vendo aqui o X dentro? Compartilha o mesmo lugar do 50. Quando eles compartilham o mesmo lado, eu digo o quê? Que a soma desses dois ângulos é igual a 180. Beleza, se eu encontrando o valor de X, aí eu faço aquela questão da meia volta, aqui é o ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta mede quanto? 180. 180 menos X, eu encontro a medida de Y. Tá bom? Quem tiver, aqui tem as propriedades sendo aplicadas, tá vendo? São 3 propriedades. E aí, quem tiver dúvida, me chama no privado.